Você não chegou a atrasar, quem chegou a atrasar fui eu. Vamos lá. Boa noite, pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao nosso terceiro dia, Bem Aprender sobre MuleSoft. De novo, muito obrigado aí pela presença de vocês, depois de um dia massivo de trabalho aí, mais uma horinha, mas com certeza é uma horinha muito bem produtiva, com muito conhecimento. Deixa eu aqui, passar então a bola aqui para o nosso amigo Renato. Hoje não deixa no mudo o teu, no speaker baixo o teu coisa aí, que deu o pessoal consegue abrir o microfone e perguntar. Eu não podia perder a opção de tirar a oportunidade de tirar um sarrinho. É bom que lembra, né? Tudo aqui ontem. Não, mas de boa aí. Eu entendo que a apresentação você está focado, tudo sem crise nenhuma. Beleza, meu amigo? Beleza. Vamos lá. Vou roubar aqui a tela. Vamos aqui dar início a mais um dia. Pessoal, eu coloquei um link aqui no chat. Eu vou pedir aquela força, se puderem acessar lá, dar um like, principalmente dar um compartilhar para a gente divulgar aí os próximos dias, tá? A união faz a força aí, conto com vocês. Bom, deixa eu colocar aqui no modo apresentação. Hoje tá bem legal a apresentação, hein? Uma pessoa, acho que seu áudio tá dando uns pipocos aí, hein? Boa. Bom, pessoal, boa noite a todos. Boa noite aí, Maurício. Obrigado aí pelo espaço. Vamos aí para mais um dia, né, do Vem Aprender sobre MuleSoft, um total aí de 11. E no terceiro dia, a gente vai ver como trabalhar com APIs no MuleSoft. E a gente vai fazer isso trazendo aqui um cenário que é bem comum, né, que é consultar dados cadastrais na Receita Federal. Agradeço aí a de todos de poderem estar aqui essa noite aí participando no evento, né, pessoal aí guerreiro, e vamos aí até o dia 11, né? Para quem está aqui hoje pela primeira vez, né, se você está aqui hoje pela primeira vez, né, você não está acompanhando aí desde o primeiro dia, escreve no chat aí, meu primeiro dia, né, só para a gente saber, tá? Então, se você está aqui hoje pela primeira vez, prazer, tá? Meu nome é Renato, trabalho aí com o MuleSoft já há quase 10 anos, aqui tem meus contatos, precisando de alguma coisa, será um prazer trocar ideia com você. Hoje a gente vai para o terceiro dia, né? Então, a gente, no primeiro dia, falou um pouco dos conceitos do MuleSoft. No segundo dia, né, que foi ontem, a gente fez ali um processo de sincronizar, né, extrair dados do Salesforce, mandar para um banco de dados, usando ali um processo de ETL. E hoje vamos trabalhar com APIs. Bom, nosso caso de uso, né, buscar dados cadastrais do cliente na Receita Federal. E aí eu vou mostrar, né, um desenho aqui de arquitetura que a gente fez. Talvez vocês vão se perguntar, né? Poxa, mas para esse cenário, será que tem alguma vantagem em fazer com o MuleSoft? Então eu vou listar aqui algumas vantagens. Vamos falar aqui de opções de integração, né, que a gente tem no Salesforce para fazer a chamada dessa API. Enfim, tem o Apex Callout, que é o que eu acho que a maioria faz, mas eu trouxe também uma opção diferente aqui, que é pelo Flow Builder, executar uma action que faz um API Callout, né? Vamos para a parte prática e discutir aqui o que está previsto ali para os próximos dias. Bom, nosso caso de uso. No Salesforce, né, a gente vai ter aqui, enfim, pessoas cadastrando contas, né? E esse processo, principalmente do primeiro cadastro da conta, como
muitos de vocês já devem ter trabalhado, né? É um processo que envolve o preenchimento de muitas informações, né? E muitas vezes um erro de digitação nessas informações pode gerar um problema depois, na hora que, enfim, a gente tiver um pedido, for fazer um faturamento, né? Às vezes um dado errado pode impedir a nota fiscal de ser emitida, né? Eu já trabalhei numa indústria que teve casos, né, que quando ela ia fazer a expedição da carga, além da nota fiscal, tinha que emitir alguns documentos ali para transporte dessa mercadoria, né? CTE, MDFE, né? Vale pedágio, né? E já aconteceu de estar ali um dado cadastral errado, né? E o caminhão ser multado, né? Porque tinha um dado cadastrado errado, era uma pessoa que cadastrava manualmente, né? E erros acontecem, né? Então, para garantir a integridade dos dados e minimizar problemas de erro de digitação e também para tornar mais ágil o processo, né? Então, é muito comum a gente pedir ali para o usuário, de repente, colocar só o CNPJ, né? E aí a gente busca o resto dos dados na Receita Federal, preenche lá no Salesforce, depois ele revisa, complementa, né? Acaba sendo muito mais ágil. A gente, né, tem aqui uma arquitetura, né, que geralmente, tá, a Receita Federal, né, ela não costuma ter uma API, né, onde você pode acessar diretamente os dados através dessa API, né? O que eu vi muitas empresas fazerem no passado, né, é criar robôs ali de RPA que acessam o site da Receita Federal e permitem fazer consultas, né? Coloca aí no chat quem já viu esse tipo de solução. Então, às vezes, tem empresas que constroem os seus próprios robôs e tem empresas que se especializaram nessa construção de robô. Então, ela tem um parque com vários robôs e aí ela vende, né, ali a consulta, né? Então, você contrata essa empresa e aí, conforme você vai consultando o CNPJ, vai debitando ali de um saldo que você tem, né? E você vai conseguindo ali acessar os dados da Receita, né? Então, coloca aí no chat se você já viu alguém fazer um robô RPA ou se você já foi aí cliente, né, de uma empresa que fornecia consulta e eles usavam robô RPAs. Então, geralmente, para chegar no site da Receita, ou você constrói um robô RPA, ou você contrata alguma empresa, né, que vai prover esse serviço de API, né? Eu já trabalhei com alguns fornecedores disso, tá? Se eu não me engano, eu acho que a Serpro, eu acho que ela até deve ser algum órgão do governo, alguma coisa assim, né? Não sei se, enfim, de repente é até um órgão ali da Receita, né? Não sei muito, porque não foi eu que fiz o contrato, né? Eu só consumi a API. Né? Mas aí fora a Serpo, né, eles têm uma infinidade de fornecedores, né? Eu já trabalhei com esse daqui, chamado ASICS, né? E eu também conheci recentemente esse CNPJ também, né? Então, todos esses fornecedores aqui, eles têm algo em comum. Eles vão fornecer para a gente uma API, e essa API vai acessar os dados da Receita Federal. E por que é importante, às vezes, usar um fornecedor ao invés de você construir o seu próprio robô, né? Porque o site ele pode ter mudança. E se tiver uma mudança no site, o seu robô ele corre o risco de quebrar. Fora a dificuldade, né, que você tem que quebrar ali o CAPTCHA, e volta e meia eles mudam isso, né? Existe uma série de segurança também que eles colocam, né? De repente eles monitoram, vê que tem muita chamada vindo de algum lugar. Então, geralmente, as empresas que têm esses robôs, elas acabam tendo que fazer vários artifícios aí para manter a integridade do serviço, né? Então, existe uma grande vantagem, né, de contratar uma empresa, porque você encapsula o risco, né? E terceiriza esse risco para a empresa. Você paga para ela manter
isso aí no ar. Daria para a gente chamar via Salesforce diretamente essas empresas? Daria. Talvez vocês já tenham feito projetos assim, né? Mas aí eu vou mostrar por que eu incluí aqui na nossa arquitetura, né, o MuleSoft, né? A gente vai ter bastante ganhos aí. Só antes de avançar, eu acho que eu não abri aqui o chat de perguntas e respostas, né? Acabei de abrir, tá? Então, gente, se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade para colocar aqui no chat de perguntas e respostas. Fica mais fácil do que colocar no chat comum, tá? Então, perguntas eu peço que coloquem aqui. E quem quiser também interromper, abrir o áudio, né, o microfone, se tudo der certo e eu escutar, né, acaba sendo mais dinâmico. Bom, vamos lá. Por que nessa arquitetura eu introduzi o MuleSoft? Às vezes acontece de você começar um projeto e você vai trabalhar com um fornecedor, né? Então, de repente, você começa ali com o CNPJ. Aí, de repente, chega um outro fornecedor e oferece o mesmo serviço, às vezes mais barato, ou você acaba tendo problema com o primeiro fornecedor, você vai para um outro, né? Então, quando a gente trabalha com o MuleSoft, isso fica transparente para o Salesforce. Independente do fornecedor que você trabalhar, não muda nada para o Salesforce, né? É claro que o grande truque, né, para que a gente consiga trocar de fornecedor sem impactar os consumidores, é a gente fazer um bom contrato de integração aqui no MuleSoft, né? Então, aqui a gente usa um recurso, né, que a gente chama de criar um modelo canônico. Então, ao invés de eu devolver para o Salesforce o objeto com a nomenclatura de cada fornecedor, eu crio aqui um modelo canônico no MuleSoft, e aí eu faço um depara desse meu modelo para cada fornecedor, e o Salesforce conhece esse modelo do MuleSoft. Então, se a gente faz isso, a gente consegue garantir que a gente consegue trocar aqui de fornecedor facilmente. Outra coisa que também é legal a gente fazer é trabalhar com cache. Esses fornecedores, eles cobram ali por consulta, né? Então, já teve casos de, às vezes, o usuário, ele vai lá, clica no botão 2 vezes, ou a aplicação entra num erro ali, que algum desenvolvedor fez alguma coisa errado, entra num looping e começa a chamar várias vezes ali a API, né? Mesmo passando o mesmo CNPJ, isso vai sendo cobrado. Então, você tem ali uma franquia, né? Alguns fornecedores trabalham com o modelo que ele te dá uma franquia mensal, e se você cede, ele te cobra o adicional. Outros, se você cede, ele corta o seu serviço, e só depois que vira um mês, né? Então, se a gente colocar aqui uma base de cache, né? A gente pode, antes de repente ir para o fornecedor, consultar aqui o nosso cache. Existem tipos de negócio que vão possibilitar a gente trabalhar com dados ali com 7 dias de atualização, 15 dias, um mês, né? Então, isso tem que ser checado com cada cliente que você estiver trabalhando, né? Inclusive, dá até para, conforme vai fazendo as consultas, vai salvando aqui na base de dados, né? E aí você pode até colocar como um parâmetro da consulta, né? Qual que é ali a data de validade mínima que você precisa, né? Então, às vezes você pode ter uma regra que você precisa consultar, e isso precisa estar com no mínimo 7 dias de atualização, né? Se tiver 8 dias de atualização, já não pode. Então, de repente, você grava ali a data que consultou, né? E vai trabalhando com isso. E aí o Mule, ele orquestra isso, né? Porque se você recebeu e passou ali um parâmetro de cache, ele checa que se tem no cache, né? E caso não tenha no cache, ele pode consultar em um fornecedor. Inclusive, você pode, de repente, até trabalhar com mais do que um fornecedor ao mesmo tempo, né? Então, de repente, um fornecedor cai, você trabalha com outro, né? Então, essa é uma arquitetura aqui que eu costumo trabalhar. Então, embora você pudesse usar o Salesforce para chamar diretamente esses fornecedores, né? Existem algumas vantagens, né, de você fazer isso através do MuleSoft.
Uma delas é simplificar o desenvolvimento no Salesforce, porque o Mulisoft ele vai padronizar o contrato de integração independente do fornecedor. Então imagina só, você tem um fornecedor que ele te responde em XML, você tem outro que te responde em JSON, o outro que te responde em JSON, mas a autenticação você tem que botar um certificado, né? Então você vai deixar ali o seu código Apex muito complexo se você for ali dar suporte para todos eles, né? Então o Mulisoft você padroniza isso. E se precisar trocar algum fornecedor, essa mudança ela é totalmente transparente para o Salesforce. Um outro ponto também é a questão da base de cache, né? Então, se você pega ali a documentação, vai lá e implementa no Salesforce, o Salesforce vai usar isso. Por mais que você crie um cache no Salesforce, que você salva ali o resultado, né? Às vezes uma empresa ela vai ter outros sistemas, né? Um e-commerce que às vezes não está no Salesforce, um RP, né? Que pode ser um SAP ou qualquer outro, que vai precisar também usar esse serviço, não vai compartilhar esse cache, né? Então, se a gente coloca no Mulisoft e todos os sistemas da empresa apontam para o Mulisoft, a gente vai ter um cache aí bem mais interessante. E aí, quando a gente inclui, né, essa API no Mulisoft, isso vai ficar disponível para ser reaproveitada por outros sistemas. Eu vou mostrar aqui para vocês, mas esse aqui é o Exchange, né? Ele é um componente aqui bem interessante da plataforma. É como se fosse aqui um App Exchange, né? E aí você tem uma parte pública, uma parte privada. E aqui a gente tem catalogado as APIs que a gente incluiu no Mulisoft, né? Então aqui eu criei duas APIs, eu vou explicar aqui o porquê delas, tá? Mas elas ficam aqui disponíveis para qualquer outro sistema utilizarem. E uma vez que eu incluo essa API no Mulisoft, ela vira um conector. Então olha que interessante. Lá no Endpoint Studio, eu tenho ali a palheta, né, onde tem os conectores. E aí esse conector, ó, e aí essa API, ó, virou um conector. Eu estou fazendo aqui essa demonstração, eu usei ali o CNPJ, né? E aí ele permite a gente consultar CNPJ e também consultar endereços através do CEP, né? Então essas duas operações viraram um conector e a gente vai ver o quanto é fácil utilizar. Antes de avançar, deixa eu checar aqui no chat, alguma dúvida? Tem aqui uma mensagem de boa noite. Legal. O pessoal aí falando, né, que já viu, que é o tal do WebScarp. Maravilha. Tiverem dúvidas aí, mandem ver. Então, no Mulisoft, gente, isso aqui vai virar uma API, né? Então, eu vou, no Mulisoft, construir uma API. E o Salesforce vai fazer a chamada dessa API, né? Para o Salesforce fazer essa chamada de API, a gente pode usar algumas opções, né? Eu acho que a maioria aqui, né, que já desenvolveu no Salesforce, já deve ter construído aí um Apex para fazer um callout de API, né? E mais recentemente dá para fazer pelo Flow Builder também ali uma action, né? Que também faz um callout, né? Como acho que a maior parte aqui das pessoas conhece o processo via Apex, eu resolvi fazer via Flow Builder, né? Até para quem não conhece, possa conhecer. Bom, a gente vai aqui para a nossa demonstração. Então, eu estou logado aqui na nuvem da Mulisoft. Essa nuvem é o Endpoint Platform, né? Se você está chegando aqui hoje, né, e você quer saber como que cria aqui uma developer account para poder fazer as coisas aqui na cloud da Muli, né, eu vou passar um link, né? Até esse link é o que eu estava procurando aqui, eu não tinha encontrado. Ele é mais completo, eu encontrei ele hoje, né? Ele tem até um vídeo aqui explicando o passo a passo de como que você baixa as ferramentas que você precisa para desenvolver em Muli, né? Que é o estúdio, né? E como que você cria aqui uma conta de developer. Deixa eu colocar ali no chat. Esse aqui, ele é um link que está mais completo. Então, se você
quer, né, começar aí a botar a mão na massa no Mulisoft, segue esse artigo, baixa as ferramentas, cria aqui uma developer account, né? Eu estou usando o termo developer account porque é um termo familiar aí no Salesforce, né? Você cria lá uma org de developer. No caso do Endpoint Platform, que é a cloud do Muli, a gente usa o termo aqui criar uma conta trial, né? Porque essa conta ela vai expirar depois de 30 dias, né? Então, quando você cria a conta, ele dá para você aqui uma capacidade de processamento, né? E essa capacidade de processamento, ela acaba em 30 dias, né? E aí, o que você faz? Né? Aí, ou você cria outra conta, né? Ou você, se for uma empresa, né? Aí ela vai lá e compra um Mulisoft, tá? A gente vai falar mais no dia que a gente vai falar aqui sobre administração. Aí eu vou explicar o que significa essas coisas. Inclusive, como que é computado o preço do Muli, né? Quando a gente compra o Salesforce, né, os Sales Cloud, eles vão perguntar o número de usuários e tudo mais, e o preço é em cima disso, né? O Muli não é em cima de usuários, é outra métrica aqui, mas aí eu falo no dia da administração. Então essa aqui é a home, tá? Aqui da cloud da Mulisoft. Então lembrando, a gente tem o Endpoint Platform, que é a nuvem, né? E a gente tem o Endpoint Studio, que é a ideia de desenvolvimento. No Endpoint Platform, a gente tem aqui diversas coisas, inclusive aonde as minhas aplicações elas estão rodando, né? Então, ó, eu tenho 2 aplicações aqui rodando na cloud da Mulisoft, né? A gente vai ver em detalhes aqui no dia que a gente for falar de administração, como que a gente faz aqui o monitoramento e o troubleshooting, né? Dentro aqui do Endpoint Platform, a gente tem um módulo chamado Exchange, né, que é um dos módulos aqui favoritos meu. Aqui a gente tem assets, né, que são providos pela Mulisoft, né, conectores, aceleradores, né, tem bastante coisa aqui legal, né, que é provido pela Mulisoft, né, e tem assets que a gente vai construindo na nossa própria org, né? Então eu criei aqui esse asset que representa a API, né, do CNPJ, que é o nosso fornecedor aqui de consulta cadastral. E é legal que no Exchange a gente pode editar essas páginas. Então a gente pode anexar imagem, escrever texto, colocar hiperlink, né? Então a gente pode colocar aqui tudo aquilo que for facilitar a documentação dessa API que a gente colocou na plataforma. E aqui a gente pode ver o contrato dessa API, né? Então a gente sabe que tem 2 operações, uma de CEP, a outra de CNPJ, né? E aqui é legal porque ele mostra o que essa API recebe como parâmetro de entrada. Ó, ela recebe na URL o CNPJ, ela recebe no header um token de API, eu posso também indicar uma estratégia de cache. Esse fornecedor aqui é legal que ele permite a gente usar um cache dele, né? E aí isso é mais barato, né? Achei bem interessante a proposta dele. E aqui ele vai mostrar para a gente o que a API retorna aqui para a gente em caso de sucesso. Ó, e vai retornar todos esses dados aqui, né? Aí como que eu incluí isso aqui na plataforma, tá? Eu segui aqui alguns passos, né? Primeiro passo, eu comecei aqui no Design Center. O Design Center é onde tudo começa quando a gente vai fazer uma API. Uma API, ela é composta por um contrato, que a gente chama de API Specification, e ela é composta de uma implementação, que é o código-fonte aqui do estúdio, né? O Design Center vai permitir a gente subir um contrato, né? E aí, como que eu subo aqui um contrato? Geralmente, os fornecedores, eles costumam ter uma especificação de API, né, no formato ali de Open API ou Swagger, né? Então, eu baixei
né, essa especificação de API. Então, deixa eu pegar ela aqui. Beleza, JSON. Então, eu baixei essa especificação de API. Isso aqui é um negócio meio grandinho, né? Ó, só que dá para a gente melhorar. Dá para a gente dar uma formatada nisso. Ó, agora ficou bem mais bonito, né? Ou nem tanto? Não sei se ajudou muito, né? Mas para mim que conheço aqui, faz sentido o que tem aqui. Então vamos substituir, ficou bem melhor. E aí eu importo isso dentro da plataforma. Eu vou criar aqui uma outra, né? Ó, New API Specification, CNP já live, né? Eu costumo colocar a camada. Lembra que eu falei para vocês no primeiro dia do API LED? Quem não lembra, ó. O API LED é um modelo, né, de arquitetura que a gente usa no Murisoft que vai permitir a gente construir o nosso desenvolvimento em camadas, né? Então a gente tem uma camada de conexão que a gente chama de System API, existe uma camada de orquestração que a gente chama de Process API, e existe uma camada de exposição que é Experience API. Então a gente está começando a fazer a conexão, que é a System API. Então eu gosto de colocar o nome aqui. Só que aqui eu teria que ter feito um import ao invés de new, né? Import from file. Se eu fosse escrever tudo aquilo na mão, né? Aí eu teria usado ali o new. Downloads, JSON, aqui, legal, import. E aí, olha que legal, ele já renderiza aqui. Detalhe importante, tá, gente? Nem sempre vai vir bonitinho. Às vezes a gente vai importar e vai dar erro. Às vezes a gente vai importar e vai estar faltando informação. Nesse caso aqui, eu importei e estava faltando informação, né? Não está aqui o token, né? Então, se eu pegar aqui os parâmetros, né? Ó, só está aqui, é que aqui eu estou no CEP, né? Deixa eu pegar aqui o CNPJ. Ó, só está aqui o CNPJ. Não está aqui o header de token. E também não está o header de estratégia de cache. Então, geralmente, eu complemento. Eu não vou fazer isso agora, tá? Mas é só eu continuar aqui, né? Eu quero colocar o token, né? Eu vejo certinho qual que é o nome do parâmetro, né? Nesse caso, acho que é authorization. Obrigatório, isso aqui é no header, né? E aí mudo aqui o exemplo, né? Mudo aqui a descrição. E coloco, não vai ter formato aqui. Então eu só acrescentaria, né? Já que eu já fiz aqui, né? Vamos fazer o outro também. Vou colocar aqui cache. Só cache é maiúsculo. Não é obrigatório. É header também. Legal. E aí ele tem aqui um offline. Então nem sempre vem pronto. Aí você edita, faz o que você precisa fazer e publica. Essa publicação vai ali no Exchange. Aqui eu não estou ainda publicando uma API que vai rodar. Aqui eu estou publicando o contrato, né? O contrato ali da API. Ele encontrou aqui algum erro, né?
pode ser na edição que eu fiz aqui, né? Que eu errei alguma coisa. Vou até apagar aqui, que não, nem era meu objetivo editar. Legal. Vamos ver se agora vai. Então, geralmente, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes um caractere aqui quebra tudo. Tá. O que ele está reclamando? Vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui o de ontem. Vou colocar aqui sem mexer em nada. E vamos cruzar os dedos aí. Ah, pode ser também o nome aqui do arquivo. Talvez era isso que ele estava reclamando. Pela mensagem estava com cara de que era isso, ó. Vivendo e aprendendo. Deixa eu ver se tem dúvidas até agora. Boa, por enquanto sem dúvidas. Legal, ó, ele publicou. E aí, esse cara tá aqui, ó. Então, aquele contrato subiu. E aqui eu poderia dar o texto, ó. CNPJ System API. Vou colocar aqui live, né? Que é a que a gente fez agora. Posso colocar o ícone, ó. Posso colocar uma descrição, contato. Posso editar a página. Posso fazer bastante coisa legal aqui, né? E aí, quando eu faço isso, eu ainda não coloquei a execução da API na plataforma. Eu coloquei apenas aqui o contrato, né? Então, a gente tem aqui apenas o contrato na plataforma, né? Aí, como é que faz para mim rodar essa API na plataforma, né? Então, aqui, eu vou fazer uma coisa que é colocar um proxy na frente dessa API para que toda chamada que aconteça, a gente consiga monitorar no Mulisoft. A gente vai falar mais sobre isso quando a gente for falar de administração, mas ó, eu criei um proxy aqui, né? Então, vamos lá. Como é que faz para a gente criar esse proxy? Então, eu vou vir, primeiramente, e pegar aqui e vou fazer com vocês uma chamada para essa API, usando aqui a URL dela direto. Aqui é sem o proxy. Né? Então, ó. Opa. Estou fazendo aqui uma chamada direto. Opa. Aqui, chamada direto. Pronto, ó. Essa é uma chamada direto lá para o fornecedor. Agora eu vou colocar um proxy no Mulisoft, né? Que esse proxy ele já me ajuda a monitorar essa API aqui dentro do Mulisoft.
Então, eu estou aqui no módulo de API Manager. Vou clicar aqui em ADD New API. Vou colocar Mule Gateway. Vou dizer que é um proxy. Aqui é a região onde ele vai publicar. Aqui eu vou só mudar a versão. Vou colocar aqui CNPJ Proxy Live. Vou colocar que a gente fez, ó. Chamar aqui de dev, que é o ambiente de desenvolvimento. E aqui já está certinho. E vou dar um next. Vou fazer aqui um save e deploy. Agora ele demora um pouquinho para processar, tá? Eu vou deixar ele processando e vou mostrar para vocês outras coisas, tá? Eu trabalhei aqui no Mulesoft em camadas, né? Lembra que eu mostrei para vocês o API LED? Então, eu criei aqui a camada de conexão e eu vou criar uma camada de orquestração. Essa camada de orquestração é onde eu vou colocar o meu modelo canônico, né? Então, a nossa arquitetura ela vai ficar assim, ó. Tem aqui a API de sistema, e aí ele usa o modelo dele mesmo, né? E aqui eu vou fazer um depara para esse modelo canônico. E se eu fosse colocar cache, se eu fosse colocar uma lógica para chamar os fornecedores, seriam aqui. E aí, para construir essa outra, eu venho aqui no Design Center. Dessa vez eu não vou criar com vocês, mas eu vou mostrar aqui a que eu criei. Eu criei essa PAP Master Data. Esse PAP significa Process API. E aqui eu criei uma especificação. A última que eu mostrei para vocês era no formato de OpenAPI. Essa daqui é no formato de REML. Qual que é a diferença dos dois? Os dois eles têm ali o mesmo propósito, só que foram feitos ali por pessoas diferentes, né? Então o OpenAPI foi um padrão que veio do Swagger, que o mercado acabou adotando, né? E o REML foi a Mule que desenvolveu, né? Até para ser uma alternativa ao Swagger, né? Então a gente pode trabalhar com os dois aqui na plataforma. Então aqui, ó, eu especifico as operações que a minha API tem, ó. Então eu criei aqui um path, né? Que é consultas, dados cadastrais e o documento, né? Então para fazer a chamada tem que passar isso. E aqui eu especifico qual que é o tipo de dado, né? Então, quando der 200 e der sucesso, ele vai retornar esse modelo de dados. Então, aqui eu posso criar objetos, né? Eu faço aqui a minha modelagem, né, do contrato, e aí a API, ela é em inglês, né? A do fornecedor. Aqui eu coloquei em português, só para dar um exemplo, né? De que imagina se você tem um fornecedor que é em português, o outro é em inglês, e aí você vai no Salesforce, hora chamar em português, hora chamar em inglês, né? Então aqui você pode padronizar tudo num idioma só. Então eu estou padronizando tudo no português. Claro que em projeto mesmo eu gosto de trabalhar bastante com o inglês, né? Porque tem coisas que às vezes é ruim traduzir. Então aqui eu especifico o meu modelo de dados, o meu data type, e eu especifico um exemplo de resposta. Esse é um exemplo de resposta. E isso vira um mock, né? E eu posso aqui, inclusive, chamar esse mock, ó. Ele ainda não vai bater no site lá da CNPJ, é um mock, né? E é legal que eu já até poderia passar para o time de Salesforce chamar esse mock até ficar pronta a minha implementação. Então eu construí isso, publiquei no Exchange, né? E aí eu vim aqui no estúdio, né? E eu fiz a implementação dessa API que vai fazer a orquestração, que é a API de processo. Aí aqui, ele já baixa para mim essa especificação que eu fiz aqui, depois eu vou mostrar para vocês, e ele já cria para mim os fluxos. Criou para mim um fluxo aqui de GET consultas dados cadastrais. E aí o que eu fiz aqui? Eu adicionei o conector,
configurei o conector e fiz a transformação. O dado que retorna, eu fiz aqui a conversão desse dado, né? E aí eu acho que eu posso mostrar para vocês, né, o passo a passo, que é bem rapidinho. Então, eu vim aqui, criei uma aplicação nova, dia 03, pap, master, data, live. E aqui, ó, eu já importo. Isso que é legal, que é tudo integrado. Adiciono. Então, é como se lá eu tivesse feito só a assinatura dos métodos, né? E aqui eu estou fazendo o recheio do método, a implementação. Inclusive, eu posso até já executar. Ele vai retornar o mock, né? E aí, o que eu preciso? Colocar aqui o conector do CNPJ. Aí é só eu clicar aqui, ó. Ele vai abrir o Exchange. E aí eu posso colocar o conector. O conector ele vai aparecer aqui, ó. E já aparece a operação de consulta de CNPJ. E aí eu posso fazer a transformação. Aqui ele está o mock, né? Então, eu vou abrir o DataWeave. A gente vai ter um dia que a gente vai falar só de DataWeave, né? Que é a tecnologia de transformação aqui do Murisoft. E aí, opa, só fechar isso aqui que está atrapalhando. E aí, a transformação aqui ela é bem tranquila, né? Porque ele mostra os dados que vêm lá da Receita Federal de um lado, e ele mostra o meu modelo canônico do outro lado. E aí é só eu fazer o processo de arrastar e soltar, né? Então, por exemplo, ó, Tax ID é CNPJ. Alias é nome fantasia. Esse status aqui, ele é da situação cadastral. Então, eu trago para cá. E eu poderia pegar mais coisas aqui, né? Então, por exemplo, cadê? O name é a razão social. E aí eu poderia continuar fazendo aqui a transformação, mas eu vou parar por aqui. E aí eu preciso configurar o conector. Antes de eu configurar, lembra que eu coloquei em execução? Ó, ela está aqui em execução, ó. Só que por enquanto ele vai chamar o mock. Ó, por enquanto é o mock. Aí eu vou configurar aqui o conector, né? Aqui para configurar o conector, eu vou pegar as minhas credenciais que estão aqui, vou copiar. Vou referenciar ela aqui. Referenciei. E vou configurar o conector. Opa! Caiu o compartilhamento. É só para a gente não ver credencial? Não, era para ficar compartilhando. Vou compartilhar aqui de novo. Boa. Então, eu estou aqui configurando o conector, né? Então, vou colocar as variáveis que eu tenho no arquivo.
Vou dar um OK. E vou colocar aqui o token. Se eu preenchi tudo certo, é para ele funcionar. Ah, eu preciso também passar o CNPJ, né? Vou colocar aqui cash. E o CNPJ é uma variável que eu recebo como parâmetro. Chamo de documento. Será que eu fiz tudo certinho? Eu salvei. Vou deixar aqui ele recarregar. Enquanto ele está recarregando, lembra que eu tinha publicado o proxy? Ó, ele já subiu. E aí ele tem uma URL. Aí lembra que eu estava chamando aqui direto o CNPJ? E aí ele me retornava? Agora, se eu trocar essa URL, eu tenho que ter configurado tudo certinho para funcionar. Espero que eu tenha configurado. Tem que trocar só o começo. Se eu trocar essa URL e eu tiver feito tudo certinho, ó, funcionou. Agora isso aqui já está passando pelo Mulisoft. Né? Daqui a pouco, né, isso vai aparecer nos dashboards. Ele tem ali um certo delay, né, para aparecer aqui. Ah, aqui ele não está aparecendo, acho que é por causa que é a versão trial aqui. Mas ele já vai estar passando aqui pelo Mulisoft. Né? Se a gente tivesse colocado logs, a gente veria aqui. Voltando para o estúdio subiu. E aqui, ó, eu estou rodando o meu local, o que está aqui no estúdio. A última vez que eu chamei, ele retornou um mock. Agora, seria legal até pegar o do CNPJ, né? Porque vai que ele retorna o mesmo. Vou pegar aqui o CNPJ do Banco do Brasil. Olha que CNPJ legal. Se eu fiz tudo certinho... Olha que legal. Ele já bateu lá e buscou o do Banco do Brasil. É que eu botei poucos campos, né? Então, foi bem simples implementar no Mulisoft, né? Acho que é tudo muito rápido, né? E aí eu aconselho vocês olharem a Trailhead com calma, que daí vocês vão assimilar melhor os conceitos. Depois vocês voltem no vídeo e aí, de repente, vocês podem até olhar com mais calma. E aí seria só eu publicar lá na cloud da Muli, né? Para mim publicar na cloud da Muli, seria só eu fazer isso, ó. Deploy to Cloud Hub. Ó, e já era. Daqui a pouco ele publica na cloud da Muli. Eu mostro lá para vocês, tá? Agora vamos mostrar no Salesforce, né? Criei a API no Muli, né? Como é que eu chamo no Salesforce? Né? No Salesforce, eu vou mostrar primeiro funcionando, tá? Uma que eu já tenho lá publicado. Eu criei aqui uma ScreenFlow, né? Acho que vocês conhecem bem aí. Eu coloco o CNPJ aqui. Detalhe, não tem aqui o Banco do Brasil cadastrado, né? Então eu coloco o CNPJ, avanço. Ele foi na Receita Federal, buscou os dados do Banco do Brasil, ele trouxe um monte de informação além dessa, tá? É que eu não botei todos os campos aqui na tela. E vou avançar. Ó, cadastrado com sucesso. Ó, ele criou a conta aqui para mim, ó. Banco do Brasil. Vamos fazer com outro? Fazer com esse daqui. Ó. Esse aqui é o da Salesforce. Pô, esse é legal, hein? E aí a gente tem a Salesforce aqui também. Vamos abrir aqui os bastidores, né? Bom, antes de criar o ScreenFlow, né?
eu comecei, como eu não fiz via Apex, né? Eu tive que configurar essa API externa. Então, eu comecei aqui configurando as credenciais nomeadas, né? Então, eu primeiro criei uma credencial nomeada, né? Coloquei aqui a URL lá do Mulisoft e coloquei as credenciais do Mulisoft, né? Depois que eu criei a credencial nomeada, né? Eu criei aqui uma external services. Isso aqui eu fiz tudo sem programação, tá, gente? E quem é programador aí me desculpe, eu sou programador também, eu gosto muito de programar, mas aqui eu fiz tudo de maneira que usando os recursos, tá? E aí eu criei esse external service. Para criar o external service, eu tive que importar aqui o Swagger, que é o contrato da API, né? Então, aqui a gente fez um contrato em Remo, né? Mas eu quis importar ele em Swagger, né? Como é que faz isso? Quis importar em OpenAPI, desculpa. Como que faz isso, né? Eu vim aqui e ele converte para mim já para OpenAPI. Aí ele baixou o arquivo, né? E eu importei esse arquivo aqui, ó. Coloquei aqui a credencial nomeada. E aí é só avançar aqui, né? Se tivesse várias operações, acho que eu abri o esquema errado aqui, né? Abriu errado. Deixa eu pegar aqui o correto. Aí, se tivesse várias operações, né? Ele iria permitir com que eu escolhesse as operações, né? E aí é só avançar, né? E ele traz um resumo aqui do que ele vai fazer. Ele também vai criar um external object, né? E aí eu finalizo, né? Acho que é bom também liberar aqui, né? Eu acho que ele tem o Remote Site Settings, né? É bom colocar aqui também. E aí eu fui para o Flow Builder, né? No Flow Builder, foi bem simples, né? Criei aqui a tela. Aqui que está o segredo. É isso que faz o callout. Coloquei aqui a ação para buscar lá os dados chamando a minha API. Aí eu criei uma outra tela aqui com o resultado. E verifico aqui se já existe ou não, né? Porque se já existe eu crio, né? E se não existe eu poderia atualizar. Se já existe eu poderia atualizar, né? E se não existe eu crio. E aqui eu estou passando os campos, né? Estou passando os campos. Como que é essa action no Flow Builder, né? Talvez isso pode ser novo aqui para muita gente. Depois que eu cadastrei como external service, é só vir aqui, ó, tem action. Aí é só lembrar do nome que eu dei lá, ó, Master Data API. E pronto, né? Aqui é o parâmetro de entrada, né? Então eu preciso passar o CNPJ. E é isso, né? Se eu quisesse customizar aqui o retorno, né? E é isso. Só isso aqui ele vai fazer a chamada, né? Mas qual que é a URL que ele vai usar? Qual que é a credencial? Tudo isso está lá em Named Credential, né? E na configuração do External Service, né? Mas como é que eu pego o retorno, né? O retorno, ele aparece aqui para a gente, né? Ops, clica aqui. Ó, ele aparece aqui para a gente, ó, um output, né? Aí eu escolho, em caso de sucesso é 200. Poderia ser em caso de erro, eu pegaria aqui, né? Então, em caso de sucesso, aí tá todos os campos, ó.
é assim que eu pego, né? Então, fiz o Flow Builder, salvei, ativei, né? E coloquei ele aqui na página, né? E é assim que ele faz a comunicação. E basicamente é isso, tá, gente? Aí queria checar com vocês se vocês têm alguma pergunta, se tem algum ponto aqui que de repente eu tenha passado rápido demais, vocês querem que eu detalhe. Estou aqui à disposição. Tá, tem uma pergunta aqui no chat, ó. Alessandro Maeda. Qual o motivo de ter criado uma API proxy? Uma API sys não faria a mesma coisa que o proxy? Ah, legal. Um abraço aí, Maeda. Já trabalhei com ele aí, né? Satisfação revê-lo. Essa é uma pergunta muito legal, né? E é uma pergunta de quem sabe, né? Ele trabalha aí com o Muli, né? No Mulisoft, a gente pode criar uma proxy, que foi aquilo que eu fiz, né? Ou a gente poderia criar uma implementação, né? Que seria uma System API. Por que um ou outro, né? Se eu tivesse feito uma System API, eu teria que escrever a implementação dela. Então, eu teria que configurar a chamada, teria que colocar os HTTPs, né? E como eu não queria fazer nenhuma transformação ali na camada de sistema, né? O proxy ele foi mais prático, né? Mas poderia também nem ter criado o proxy, nem ter criado a system. É uma possibilidade também, tá? Eu costumo criar o proxy para ter o monitoramento, né? Então, deixa eu exemplificar isso que eu falei, tá? Aqui no Visualizer, a gente está vendo tudo que está passando no Mulisoft, né? Então, a informação chega aqui, vem para cá e vai lá para o CNPJ. Poderia ser uma possibilidade eu não criar esse cara aqui também, né? Mas eu gosto de criar para ter ali o monitoramento. Claro que eu sempre avalio também se o cliente tem recursos disponíveis para criar, né? Porque cada item que você cria lá, isso desconta ali do saldo que o cliente tem. Respondi, Maeda? Qualquer coisa você dá aí um retorno. Bom, tem também do Pedro aqui, né? Acho que você já respondeu isso ontem, se não estou enganado. Renato, quando você publica as suas configurações no Exchange, ele também fica pública para os outros clientes, usuários do MuleSoft? Alguma coisa no sentido de API da comunidade, tipo, se eu precisar usar aqui na API da CNPJ, eu teria como encontrar essa que você está criando, ou isso fica privado para você? Legal. Existem itens que são providos pela Mulisoft ou por parceiros homologados, né? Por exemplo, o Mulisoft Partner, ó. Então, tudo que é feito pela Mulisoft ou por um parceiro, né, fica público, né? Mas eu quero ser um parceiro, eu quero publicar, como é que eu faço? Você vai passar por um processo de homologação da Mulisoft, né? E aí ela pode permitir, né, que você publique um conector certificado, ó. Opa, acho que eu cliquei errado ali, né? Mas, ó, Mulesoft Certified, né? Isso aqui foi feito por um parceiro. Agora, o que você faz ele fica privado, né? E eu quero abrir isso para um fornecedor meu, né? Aí eu posso vir aqui e lançar isso num portal público. Share, ó, Public Portal, né? Save. Isso não vai aparecer no Exchange do seu fornecedor, né? Ou do seu cliente. Mas, se você quer abrir uma API para ele, ó, esse é um portal público, ó. Então, aí a pessoa pode olhar aqui a documentação por aqui. Então, geralmente, né, as empresas elas vão ter muitas coisas privadas e algumas coisas que são de comunicação externa vão estar ali no portal público. Boa. Acho que a minha visualização seriam essas perguntas que estão escritas, né? Tem Aí mais tem uma as QAs.
Acho que o Diogo Caetano, né, ele pergunta, eu consigo criar uma API para ter dados dentro dela para fazer esse tipo de testes? Eu não sei se eu entendi exatamente, tá? Você diz, ao invés da gente contratar aqui o CNPJ ou um parceiro, você cria uma base de dados e aí você cria uma API em cima dessa base de dados? Se a pergunta foi essa, sim, tá? Você pode criar uma base de dados e consultar ali as informações na sua base de dados. Existe até uma... fazer uma procura no Google mesmo, tem algumas bases de dados para teste que deixam você logar através da API para você poder fazer a teste, em vez de você precisar pegar um Oracle, uma coisa assim, criar a base de dados, criar as tabelas, toda aquela montoura de coisas que você tem que criar para depois ter a API para você poder fazer a conexão externa com aquela base de dados, fazer o teste. Também tem isso daí no coisa. Eu acho que é isso que ele que perguntou também. Eu fiquei nessa dúvida. Esse daí foi de ontem lá, que a gente não estava escutando. Você não estava escutando a gente. E talvez, Maurício, ele pode ter perguntado se ele quiser, por exemplo, usar uma API de teste da Consulta Já. Né? Acho que você matou. Beleza. Pode abrir o microfone aí, Diogo. Todo mundo que precisar fazer pergunta pode abrir o microfone, tá tudo aberto aí. Boa. E quem quiser, por exemplo, usar a própria CNPJ, tudo isso que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo com a versão trial deles. Né? Eu estou usando ali dados em cache e eles não cobram. Né? Então, até eu inclusive achei há poucas semanas essa, né? Aí como não está cobrando ali, né? Eu estou usando, até se cobrasse, é baratinho, acho que R$24 lá para 1000 consultas, né? Achei legal aí. Eu não conheço o pessoal, mas achei legal aí a API deles. É interessante essa aí. Mais alguma dúvida aí, gente? E aí, para fechar então, né? O que vai vir nos próximos dias, tá? Então, amanhã a gente espera vocês aqui com a gente para a gente explorar um pouco mais os conectores para Salesforce. Se vocês notarem, a gente viu aqui muita coisa do Salesforce chamando Mule, do Mule se conectando ao Salesforce via evento de plataforma, né? Mas como é que faz se eu preciso mandar um dado para o Salesforce? Né? Preciso mandar um dado para o Data Cloud. A gente vai falar disso amanhã, tá? Então, a gente agradece a presença de vocês aí mais um dia. E se tiverem mais alguma dúvida, estamos aqui à disposição. Boa. Acho que não tem mais nada aqui também. Pessoal, de novo, Renato, muito obrigado aí por mais um dia, mais uma lição super valorosa aí para nós no universo Salesforce. Pessoal, também muito obrigado aí depois de um dia de trabalho, estarem com a gente aí, mas com certeza vocês estão ganhando muito conhecimento dessa ferramenta aí com o Renato. E até amanhã. Beleza, pessoal? Tchau, tchau, gente. Obrigado, Maurício. Até amanhã. Tamo junto, Renato. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.